A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver este vídeo, mas quero lhe desejar a paz de Jesus, pois Ele tem paz e muita. E mais um dia do Alimento Diário da Palavra de Deus. Estamos aqui para ler, para ouvir o que Jesus tem a nos falar por meio de sua palavra, ensinar, né? E que neste momento Ele venha falar, Ele me use para falar as palavras dEle, não as minhas, em nome de Jesus, amém? Antes disso, vamos começar com uma oração, né? Que esta oração, ela venhamos agradecer a Deus, né? Venhamos pedir a Deus discernimento, porque Ele é digno de toda honra, né? Senhor Deus soberano e justo, Pai. Senhor, eu te agradeço por mais um dia na Tua presença, por mais um dia, meu Senhor, de um alimento diário da Tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que alimenta a nossa alma, Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha dar discernimento, que venhamos entender e compreender aquilo que o Senhor está falando. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ponha as palavras na minha boca, que não seja eu falando, mas sim o Senhor, conforme o Senhor quer. Eu te peço, Jesus, que essa semente seja plantada nos corações daqueles que estão ouvindo e que venha dar fruto, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória, Jesus. Neste momento eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. O louvor de hoje é um louvor que estava no meu coração ontem. Eu não vou louvar ele todo, mas eu vou louvar os dois trechos dele, que é muito lindo, né? É o número 124 da harpa cristã, e o nome do louvor, o título do louvor é Adoração. Vamos adorar esse Rei dos Reis? Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai, ó anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vamos louvar, né, este Deus maravilhoso, este Deus que Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor, né? Então, meus irmãos, esta palavra do alimento diário de hoje é uma palavra, mais uma vez, falando do nosso Jesus. Eu acho que a Bíblia, a Bíblia toda por completa, ela fala do nosso Jesus. É porque nós só, às vezes, enxergamos Jesus no Novo Testamento, mas Jesus, ele está desde o começo. A palavra é clara quando diz: antes que eu formasse o universo, eu era. Jesus já era Deus, né, meus irmãos? Então, a palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 2 até o versículo 5. Amém, meus irmãos? Vamos lá? E diz assim a palavra do Senhor: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo.
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu comecei a meditar nesta palavra. Eu disse: Jesus, me dá um discernimento que eu vou falar, porque os títulos da palavra é João envia mensageiros a Jesus. Os títulos da palavra tem Jesus é um Deus manso, um Deus calmo. Nos estudos, mas eu dizia: mas Jesus, o que eu vou falar? Aí veio no meu coração: Jesus, o Messias prometido. O título e o subtema: a promessa de Deus se cumpre. Meus irmãos, vemos aqui no capítulo 11, versículo 2, que Jesus ali ele já vai começar, depois de ensinar os seus discípulos, Jesus agora ele vai começar a pregar naquelas cidades e operar seus milagres e prodígios, maravilhas, que já vinha também operando, mas ali naquelas cidades próximas ia operar mais. Vemos que Deus já tinha... o que vemos aqui no capítulo 11 é o que Deus ele já tinha falado por meio de profetas antigos, no Antigo Testamento, né? Os profetas antigos, eles já tinham dito que o Messias iria curar, que ia tomar sobre ele as nossas dores. E vamos ver ao decorrer deste tema que como a promessa de Deus foi cumprida. O interessante, meus irmãos, também que eu acho nesta palavra, é que Jesus aqui ele diz, no versículo 4, para mim entrar no tema com vocês: e Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João que estás ouvindo e vendo. João naquele momento ele estava no cárcere preso, mas ele sabia que viria o Messias, viria aquele que Deus havia prometido. Mas aquele cárcere, eu não sei, acho que ninguém, não sei se vocês já passaram por um cárcere, mas a aflição que aquele homem passou no cárcere, a aflição que ele vinha passando, talvez vinha nele ali dúvidas de quem seria ele, se seria ele. Mas Jesus conhecia o coração de João e sabia que não era porque ele era duvidoso, mas sim pelas situações e circunstâncias. Muitas vezes na nossa vida, nós desacreditamos daquilo que Deus possa fazer, porque estamos numa situação em que nos afligimos ou em que nós nos perturbamos. Então, às vezes, nos fazem desacreditar daquilo que possa acontecer na nossa vida, ou daquela promessa que Deus ele vem prometendo há uns dias. Então às vezes acabamos desacreditando. Mas vemos aqui que Deus ele é um Deus manso, vemos aqui que Deus ele é um Deus misericordioso, vemos aqui que Deus ele é um Deus que responde de maneira humilde. Ele poderia ser arrogante pela pergunta, ele poderia tratá-lo de forma até ignorante, mas Jesus ele não é assim. Ele ensina acerca da humildade, ele ensina acerca de tudo que devemos ser para o agradar. Então Jesus ele fala: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Outra coisa interessante é que Jesus ele não usa o termo eu sou o Messias, mesmo ele sendo. Ele é tão humilde, ele é tão, é uma coisa tão boa de falar de Jesus, que ele não diz eu sou o Messias, ele fala: vai lá, fala para ele o que tu estás vendo, o que tu estás ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Vou pedir a vocês agora que abram a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 35. O capítulo 35, versículos são 5 e 6. Então, diz assim a palavra de Deus: então
se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermos. Agora vamos para Isaías 61 e o versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Não, desculpa, gente, é 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdades os algemados. Olha bem que a promessa de Deus ela já era clara em Isaías, 700 anos antes de Cristo. Deus já falava que iria enviar um filho, um Messias, que iria salvar, que iria curar, libertar os algemados. Essas pessoas que foram curadas por Jesus, eles viviam presos em uma doença, presos em um cárcere interno, precisando de libertação. Mas a promessa de Deus ela se cumpre. Ela se cumpre, não importa quanto tempo passe. O que Deus falou vai se cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa de Deus era enviar o Messias para curar aquela nação, libertar aquela nação. Quando temos promessas de Deus, muitas vezes não nos aperreamos, mesmo sabendo que a sua palavra se cumpre, né? E por que você está ansioso? Deus já te prometeu? Você já tem a promessa de Deus? Não fique ansioso. Ela vai se cumprir. A promessa de Deus, ela se cumpre. Se ele prometeu que vinha um Messias, imagina a tua promessa. Não vai se cumprir. Se ele prometeu 700 anos para Isaías que viria o Messias, que iria curar, que iria libertar, e veio e aconteceu tudo isso, imagina a tua promessa. Ele vai fazer, aleluia. Ele vai fazer. A promessa de Deus é uma coisa linda. Promessa, olha, o ser humano ele te promete, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, o teu amigo. Esse daí você pode duvidar. Pode até duvidar, pois eles podem falhar na promessa. Mas Deus, o que está vivo lá nos céus, que é digno de toda a honra e toda a glória, esse não falha. A sua promessa não falha. O que ele te prometeu, ele cumpre. O que ele te disse, ele faz. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele te disse, ele vai fazer. Ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo. E que vai cumprir a promessa na tua vida. Amém? Creia na promessa de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, independente da situação que tu estás passando. Então, meus irmãos, fechamos aqui com esta palavra linda, em que Jesus, ele nos ensina duas coisas aqui. Primeiro, ser humilde, como ele foi. E segundo, ter paciência e acreditar naquilo que Deus nos fala. Porque o que Deus tinha prometido, ele cumpriu. Mas temos que ter paciência. Peça a Deus nas suas orações paciência. Jesus, me dá paciência, ele vai te dar. A palavra dele diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Então pede com fé, pede com fervor, né? Ele te dá. Amém? Paz do Senhor Jesus, que este alimento diário venha te fortalecer e alimentar a tua alma. E em nome de Jesus, Deus te abençoe a você e a sua família e tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém? Paz do Senhor.